Copa do Mundo... Isso, paizão. Que isso? Começando mais um Falha de Cobertura e é risco de Danilo na lateral direita. Risco de Igor Thiago na frente. Risco de Douglas Serra na lateral esquerda. Risco de Marquinhos na zaga. Risco de Alisson no gol. Risco de Marrocos na estreia. O último amistoso já foi, agora é risco de Copa do Mundo, é risco de humilhação. O Falha tá pica, tá? E ó, antes da introdução, queria só, não vou dar detalhes, mas falar pra vocês que o Broxada tá vindo aí. Nessa Copa do Mundo, o Broxada tá vindo aí. Já é? Eu falo pra vocês. O Broxada tá vindo aí. Tamo fazendo até o inferno. Danilo! Nunca provaram nada contra mim. Nunca provaram nada contra mim. Bom dia, amigo e amiga do Falha de Cobertura. Último programa hoje, antes da Copa do Mundo. Ancelotti. Reverberando aí a vitória da seleção brasileira. Olha o cabelinho dele. 2-1 sobre o Egito de Salah. Salah que começou no banco, provavelmente aí guardando as energias Botaram com o um CBLOL. adversário mais forte como a Nova Zelândia na fase de grupos da Copa do Mundo. E é bom dia também para professor Serginho da Pereira. Carinha Nunes. dele. E eu quero seu destaque. Serginho da Pereira. Professor. Professor. Ele é pica. Bom Ele é dia, pica. craque Daniel. Bom dia, Ele amigo é de casa. Meu destaque é o corte do atleta Wesley, craque Daniel, que se machucou contra o Egito e, num primeiro momento, houve ali uma dúvida se a lesão dele era séria ou não era séria. Muita gente ficou preocupada, craque Daniel. Mas a dúvida sempre foi uma característica do atleta Wesley, craque Daniel, que sempre jogou com uma dúvida o tempo todo sobre o que ele estava fazendo em campo, se ele era bom ou não. Ou seja, ele era uma dúvida ambulante, um questionamento. Vai tomar no cu. Exatamente, sobre o que ele tinha que fazer, sobre se ele era bom, para onde ele ia, se o que ele estava jogando era futebol. Era um atleta cercado de dúvidas. Mas, no fim das Tomar contas, no cu. a lesão não era uma dúvida, era uma certeza. E ele está fora da Copa. O meu destaque é o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que pro lugar do Wesley, ele olhou, analisou a sua própria lista de suplentes, olhou os outros laterais direitos ali, que ele mesmo tinha colocado, discordou de sua opinião e chamou o Ederson, que é um jogador de meio campo. Ou seja, cada vez mais a seleção brasileira entrando num risco de Danilo na lateral direita. Com certeza, cara. Isso é muito Com sério. certeza. Risco muito sério. E essa convocação Que isso. do atleta pro lugar do Wesley pegou de surpresa o próprio Ederson. Cara. Carinha dele. Tanto é que saiu do noticiário que o atleta, vou até ler aqui, ó. Ederson não tinha roupa nem passaporte com ele na hora da convocação. Ou seja, ele deve ter atendido o telefone celular completamente pelado. Você imagina essa imagem, Serginho? O atleta Ederson deitado nu, com o celular na mão, ou de repente na barriga, acompanhando a convocação e sem passaporte, Serginho. Imagina a rotina desse atleta para ele estar dessa maneira durante a convocação para a Copa do Mundo. Meu medo maior, além do medo dessa imagem que você implantou na cabeça de todos nós, que já provoca um medo muito grande, é o Ancelotti não ter levado nenhum lateral, Daniel. Porque aí o risco de Danilo vai se concretizar, Daniel, como você previu, e ele já apareceu ali na substituição do Wesley no jogo contra o Egito, Daniel. Ele já apareceu ali. E a minha preocupação é o seguinte: será que o Danilo vai aguentar esse volume de partidas? Porque se ele não aguentar, quem vai entrar no lugar dele vai ter que ser o Alexandre, que é lateral esquerdo. E ele vai ter que jogar improvisado na lateral direita, provavelmente jogando de costas, craque Daniel. Não, mas eu não vejo problema, Serginho. O Ancelotti, ele é mestre em achar novos posicionamentos para os atletas. Ele pode ter a sacada de ir reposicionando o Alexandre até achar a melhor posição dele, que de repente é justamente assim, de costas. De repente é isso que falta pro futebol desse atleta florescer, Serginho, deslanchar. É ele correndo de costas o tempo todo, fazendo todos os passes, até os cruzamentos dele, de costas, de calcanhar, Serginho. Não, de repente o Alexandre passou a vida toda jogando na direção errada. Entendeu? E isso pode até revolucionar a carreira dele, mesmo com ele praticamente aposentado. Sempre é tempo de revolucionar. Brasil 2, Egito 1. Serginho, o Brasil começou com um gol que nasceu de um vacilo do zagueiro egípcio. Vacilo mas logo mencionado, ó. depois, o zagueiro brasileiro Marquinhos retribuiu dando um gol para o adversário e a gente viu
ficou assim, encantado com o fair play do atleta brasileiro, mostrando o grande líder que ele é, o nosso querido Marquinhos. Tanto é, cara, Daniel, que na hora do gol, o Casimiro perguntou pro Marquinhos Não, ele não. se o passe era pra ele. E o Marquinhos disse, não, cara, era pro cara do Egito. Confirmando. Inclusive, esse rapaz do Egito, não sei se você reparou, ele se chama Zico, cara, Daniel. Que eu até achei que é uma boa estratégia do Egito de colocar em seus jogadores nomes de craques brasileiros conhecidos, né? Até para levantar o moral da equipe. Pena que não funcionou. Né? O Egito acabou perdendo por 2-1. No momento do gol do Egito, Serginho, eu estava recebendo um oficial da justiça na minha residência, acabei até me confundindo um pouco por um breve momento, ouvindo aí esse gol do Zico, achando que era o nosso Zico, mas pelo que observei, o nosso Zico, mesmo com 73 anos de idade, hoje teria vaga no futebol egípcio. Zico que foi responsável por introduzir o futebol no Japão, assim como o Pelé fez nos Estados Unidos e o Elkeson fez na China. E nenhum desses países deu certo. Eu acho até que você colocou isso, o Zico não só teria vaga nessa seleção do Egito, como na seleção brasileira também. O problema seria o Zico, que sempre teve o passe preciso como característica, acertar esses passes precisos para os jogadores certos, assim, para os jogadores do próprio time, porque nessa seleção brasileira de desconhecidos não dá para saber quem é brasileiro e quem é egípcio. Olha o ponto que nós chegamos. Não, e pro Zico, então, mais difícil ainda. Ainda mais o Ederson agora. Seja lá quem for esse Ederson, fica mais difícil ainda. Tá aí o Marquinhos dando passo para o adversário para ilustrar o que eu tô falando. Com certeza. Agora, se a seleção tá com risco de Danilo e risco de Marquinhos, a gente pode dizer, craque Daniel, que estamos também com risco de Igor Thiago, craque Daniel. Pode até Temos esse ser, risco? pode até ser, mas temos que reconhecer que foi um atleta que demonstrou nesse jogo um repertório de gols perdidos bastante interessante, bastante volumoso, talvez com um volume maior até do que os gols perdidos pelo Matheus Cunha. Craque Daniel, Que não é pouca coisa. O Matheus Cunha, ele tem um gol em 22 jogos. O que ele mais faz é perder gol. Me surpreende um pouco esses dados aí do Matheus Cunha, mas esse volume de gols perdidos pelo Igor Thiago não é surpresa nenhuma para quem acompanhou a temporada dele no Brentford, que infelizmente foi só ele mesmo. Apenas Igor Thiago e talvez a sua família acompanham o que acontece no dia a dia desse clube Brentford, Serginho, se é que esse clube existe. Craque Daniel, eu não sei se a família toda acompanha, não, Craque Daniel. Até porque esses amistosos aí agora foram os primeiros jogos televisionados da vida desse atleta. Então tem que ver se esse scout dele aí, se isso aí tá certo, porque ele diz que ele foi convocado por ter feito 22 gols no Brentford, mas ninguém viu esses gols, entendeu? Ele pode ter escrito isso num papel, botado isso no currículo dele, bateu na porta da CBF lá mostrando e todo mundo acreditou. Entendeu? Não, mas isso aí eu não vejo problema, tá, Serginho? Isso eu não vejo problema. Todo mundo mente em currículo. Todo mundo mente. O Neymar colocou no currículo dele que ele estava em condição de jogo e o Igor Thiago botou que ele tinha 22 gols na Premier League. Isso é normal em qualquer mercado de trabalho e no futebol não é diferente. Nem pode ser. Mas o Neymar é diferente, cara. O Neymar é diferente porque o Ancelotti levou o Neymar pela experiência para liderar o grupo, fora de campo, como um falso 10. Como foi o Ricardo Rocha em 94, cara. Assim, mas para jogar essa função aí de ficar sentado contando história, o Ancelotti poderia ter levado o próprio Ricardo Rocha. Que inclusive está muito mais experiente agora, com muito mais experiência para entreter e para motivar o grupo. E outra coisa, já que é para convocar para não jogar, essa nem precisa ser a última Copa do Neymar. Ele pode ser convocado para não jogar em 2030, 2034, 2038. Basta ter condições de sentar no banco, Serginho. De sentar em cima de uma mesa de ping-pong e ficar contando história. E as histórias do Neymar, Daniel, assim, você tá falando de contar história, mas as histórias do Neymar nem são tão boas assim, Daniel. Porque qual é a história dele hoje? O que ele vai contar da história de vida dele hoje? Fiz fisioterapia? Joguei videogame? Joguei pôquer? Assinei uns documentos que meu pai pediu. Taquei fogo nos documentos que meu pai pediu. Joguei videogame de novo. A última do Neymar é essa, cara. Infelizmente. Mas acho que foi bom você ter citado isso do poker. Caralho, mas esculacho. Isso que as pessoas estão deixando passar em branco. As pessoas queriam o Neymar na Copa pelo bem do futebol, mas e o bem do pôquer? Quem que se preocupa com o pôquer? E o desfalque e o baque que essa convocação causa no pôquer, que também é um esporte importante? O pôquer merece respeito! Você não tem dúvida disso. O Neymar viajou 100% focado no futebol, largando o pôquer totalmente à própria sorte, totalmente de lado. A gente até viu no vídeo dele arrumando a malinha dele, a esposa dele perguntando se ele não ia levar uma roupinha de sair, e ele dizendo que não.
que é 100% concentração e futebol. E a gente sabe que tudo que ele fala pra esposa dele é verdade, Serginho. Com certeza. Mas foi bom você ter falado aí do jogador Ricardo Rocha, entendeu? E ter citado aí 94, porque eu vi um jornalista da mídia dita especializada, não sei se era um jornalista diplomado, não tô querendo levantar essa polêmica Tamanho do aqui, copo. dizendo, Daniel, que a seleção de 94 era parecida com essa seleção agora, porque era só uma seleção desacreditada igual a essa. E que na época a gente tinha só uma zaga ali bem postada e até um meio-campo combativo, mas o diferencial eram os dois caras que resolviam ali na frente, que é Bebeto e Romário. Só que agora, Daniel, a gente não tem mais dois caras que resolvem lá na frente. E nem uma zaga bem postada, Serginho. E nem um meio-campo combativo. Serginho, Nada. a gente não tem nada. A gente tá indo pra Copa do Mundo sem Opa, não tem nada não, parceiro. Fiquei triste. Mas voltando aqui ao currículo do atleta Igor Thiago, eu acho que ali ele foi um pouco além do limite, tá? Eu acho que ele se excedeu um pouco, porque no currículo... No sentido de gols? No sentido do histórico dele, de trabalho. Porque no currículo dele, e eu fui atrás dessa informação, tá escrito ali que antes da Premier League, ele fez muitos gols no campeonato belga, Serginho. Eu acho que se você fala campeonato belga, nem a família do Igor Thiago deve ter tido acesso a esses gols, É muito mesmo a imprensa belga, né? Que tem mais o que fazer do que Maldade. acompanhar Aí, campeonato belga. nova Mas geração o que belga. mais me preocupa é o seguinte, nesse jogo contra o Egito, o Igor Thiago perdeu o primeiro gol por não ter a perna esquerda. E depois ele perdeu o segundo gol por não ter a perna direita. Então tem que ver, Serginho, urgentemente, que perna que esse rapaz tem. A comissão técnica da seleção brasileira precisa dessa informação agora pro dia 13, Serginho. Talvez ele não tenha perna, cara. E o lance dele é fazer gol de cabeça, mesmo em cruzamento rasteiro. Talvez seja isso. Mas, felizmente, voltando aqui ao jogo, o Brasil fez o gol da vitória através do atleta Endrick, craque Daniel, que tem as duas pernas, tanto é que conseguiu fugir da marcação do Casemiro para fazer Brasil 2-1. Eu só fico triste pelo Casemiro, né? Bem, Por não ter conseguido evitar esse gol. Ele que treinou tanto essa jogada de anular o Endrick durante a semana, deve ter ficado bastante chateado, mas tenho certeza, Serginho, que na Copa do Mundo o Casemiro vai se redimir. Também acho, mas eu tenho uma preocupação. Minha preocupação é o seguinte, a gente fez 2 amistosos, né? A gente fez um amistoso contra o Panamá e a gente fez um amistoso contra o Egito. Nesses 2 amistosos, o Brasil, ele só jogou bem o segundo tempo. Então eu acho que tinha que ver no regulamento novo se tem alguma brecha para a gente começar jogando o segundo tempo, faz o resultado, aí vai pro intervalo. Quando volta, aí sim joga o primeiro tempo. Porque aí você pode jogar mais fechado, segurando o placar. Participação no internauta. Serginho, só um segundo, você não acha que você está se excedendo um pouco em relação foca no Kung Fu Panda. à escolha das camisas, não, Serginho? Tem uma onça de cabeça para baixo, Serginho. É homenagem à seleção brasileira. Tá bom, para. Participação no internauta, o que você separou de participação do nosso amigo, da nossa amiga do Fala de Cobertura? Craque Daniel, a participação do internauta de hoje, ela tem relação com o que a gente falou no programa passado sobre a minutagem negativa que o atleta Neymar pode sofrer nessa Copa, agora com a nova regra, né, que o jogador que for atendido em campo, ele tem que ficar 1 minuto fora de campo, né? E aí o internauta Gadston, ele trouxe aqui um questionamento importante. Eu posso ler, o questionamento dele. Como é que tá a sua leitura, Serginho? Cada vez melhor. Então vai. E se o... É muito longo? É muito grande? Não, é rápido. Então tá. O atendimento do jogador for mais que 1 minuto. Pergunta. Tem que voltar antes de terminar o atendimento? Craque Daniel, ele faz essa pergunta pra você. É interessante essa pergunta, é interessante. Porque com essa regra de 1 minuto fora, realmente... E se não der tempo? E você precisa, mas tá com o jogador de volta? Lesionado? Mancando? Sem a meia, às vezes sangrando, se tiver com um corte na cabeça. E até sobre isso, teve outro internauta, que foi o internauta juliocesar.jcs, ou seja, Júlio César Dix, que ele se aprofundou ainda mais nesse tema, iniciando um intenso debate nas redes sociais, Serginho. Ele acrescentou o seguinte: isso é extremamente preocupante. Dependendo da situação de jogo, poderemos ter uma fileira de atletas lesionados deitados no gramado por terem sido obrigados a voltar com 1 minuto apenas de atendimento. Você gosta de fazer humor roteirizado, Marco Aurélio? Eu gosto.
Na verdade, eu não gosto não. Prefiro falar qualquer besteira. Mas é bom. Entendimento. É bom Ou ter um seja, o atleta roteirozinho. ali sendo atendido, Tem liberdade pra falar não deu merda, eu tempo, acho. deu um minuto, Porra, ele. ele tem que entrar rolando Cadê no meu- campo e você vai ter uma série de atletas Interior. deitados, Serginho, enquanto o jogo tá acontecendo. Perigoso, Fome. às vezes, dando condição pro impedimento, cara. Bélgica! Cara, Daniel, vamos ter que falar da Bélgica. Vamos falar da Bélgica, Serginho. Não vamos fugir de nenhum tema de nenhuma seleção, Serginho. Não vamos fugir de nenhuma das 48 seleções. dessa Porra, é Copa. muito time. Então, falando da Bélgica, muito se fala que essa Copa é a última chance do Neymar hipotético, né? Muita gente fala isso. Tá boa, Mas Neymar, né? pouca gente fala da última chance de título da idosa geração belga hipotética, craque Daniel. Hipotética é palavra nova. E ninguém fala também do perigo de um novo confronto entre o Neymar hipotético e a geração belga idosa hipotética, craque Daniel. Um confronto de toda essa geração hipotética. E eu tenho medo de um confronto direto entre essas Hipotético. duas forças hipotéticas, entendeu? Eu tenho medo do que possa acontecer. E você quer saber como está a preparação do Paraguai, Serginho? Eu quero saber. Paraguai! Paraguai! Numa matéria do perfil Trivela, eu li o seguinte, Serginho, me chamou muito a atenção. Que o técnico do Paraguai, durante as eliminatórias, ele pediu uma coisa inusitada para os seus jogadores. Ele pediu o seguinte, eu vou até ler aqui. Que fechassem os olhos e voltassem mentalmente à infância, para a época em que se sacrificavam para comprar uma chuteira, uma bicicleta, para o menino que sonhava em disputar uma Copa do Mundo. E deu certo, Serginho. O Paraguai se classificou em último lugar nas eliminatórias, com um futebol que traz muito de volta a alegria das crianças. Pouca coordenação motora, dificuldade em lembrar instruções táticas simples, indisciplina completa e pouquíssima força física. E é assim que o Paraguai pretende ir longe na Copa do Mundo, Serginho. Muito foda. Olha que coisa legal. Exatamente. E quando for eliminado, vai ficar todo mundo chorando igual criança também. Acertou o técnico. Parabéns. E ainda no campo das mentalizações pelo Brasil, a notícia foi que o atacante Luiz Henrique mentaliza todos os dias que decidirá a final da Copa do Mundo. E ele diz o seguinte: Dá eu não. tenho a forma que será o gol. E agora, Serginho, eu te pergunto, não seria mais útil ele mentalizar um gol na primeira fase, Serginho, que é a fase que a gente vai começar? Já Tem que pensou? ficar mentalizando lá na final. Exatamente. Nem sabe se vai chegar na final. Não, e tem outro problema, cara. Toma. Ele mentalizando a final, mas jogando contra o Marrocos agora na estreia, como é que vai ser isso? Ele vai atuar completamente desmentalizado, cara, Daniel. Achando que está enfrentando um adversário que ele não está enfrentando, que talvez nem venha enfrentar. O atleta pode, inclusive, cara, Daniel, entrar em choque com a realidade e sofrer um colapso mental. E aí, na beira do campo não vai ser suficiente não, tá, Serginho? Você ter um grupo de psiquiatras esportivos atendendo um atleta nesse nível de esgotamento psicológico, 1 minuto é muito pouco. Você precisa, às vezes, de anos. Carinha do pra trazer Serginho, uma pessoa mano. dessa de volta à realidade. Com certeza. Bom, mas se o Brasil não chegar na final, Daniel, ele pelo menos pode dizer que fez a parte dele. Sentadinho lá no banco, com os pensamentozinhos dele. Usa mais linda. Estados Unidos! Craque Daniel, para falar dos Estados Unidos, eu vou abrir falando do Paraguai, Craque Daniel, porque o Paraguai está no grupo dos donos da casa, nos Estados Unidos, e por mais que se mentalizar uma criança, como você trouxe aqui a informação, que o técnico pediu, seja uma tática muito eficaz, parece que é, o Paraguai tem que tomar cuidado, porque o presidente Trump, ele pode baixar um decreto estabelecendo uma vantagem de 2 gols dos Estados Unidos Que no isso, início cara? de cada partida do grupo, cara. Claro que pode. A gente Claro sabe que que isso pode acontecer. Claro que pode. Os Estados Unidos é a terra da liberdade, Serginho. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele manda lá, Todo mano. mundo que entra lá tem a liberdade, por exemplo, de ser humilhado na imigração. Você tem a liberdade de você ser revistado por um cachorro viciado em metanfetamina assim que você entra no país, Serginho. Você tem liberdade de dormir em outro país, mesmo tendo que trabalhar nos Estados Unidos. É a terra da liberdade total. Não, e nem precisa morar lá, cara. Pode ter essa liberdade toda, porque eles levam essa liberdade pra onde você for, cara. Principalmente se você morar em cima de uma montanha de petróleo. A liberdade americana vai te pegar. E falando em crianças, Serginho, nas crianças paraguaias aí que sonham em jogar futebol, os Estados Unidos também, no fundo, também são apenas crianças, Serginho. São crianças mimadas bilionárias com a bazuca na mão, mas são crianças. E falando nisso, até já começou, tá? Porque um árbitro da Somália, ele já foi barrado ao chegar nos Estados Unidos para apitar a Copa do Mundo. E aí você vê
que é a beleza do futebol de seleções. Porque é cada país usando o que tem de melhor para vencer. A Espanha tem jogadores de futebol, o Equador tem altitude, que infelizmente não vai servir muito, porque não pode ser levada a altitude para lá. E os Estados Unidos têm o controle migratório. Espanha! Que horror, mano. A Espanha, enfrentou o Peru num amistoso ali na madrugada de terça-feira, que eu assisti porque você tinha me proibido de dormir para poder acompanhar esse jogo, então eu acompanhei esse jogo. E eu vi ali que a Espanha chegou a abrir 3-0. Que isso? Com o primeiro gol ali com 2 minutos de jogo. Mas a seleção do Peru não deixou barato e fez um gol no final, terminando a partida ali, perdendo por 3-1. O Peru também não se classificou para o Mundial, mas mostrou que poderia estar nessa Copa, sim, sendo derrotada aí pelas principais seleções europeias, assim como o Brasil. Mas o objetivo do Peru não é agora, tá? O objetivo dessa seleção peruana não é o momento presente, é a Copa de 2030. Não à toa, é uma seleção treinada pelo treinador do futuro, Mano Menezes. Ou seja, essa derrota para a Espanha é uma derrota que já antevê como serão as derrotas do Peru em caso de classificação para a Copa de 2030. México e África do Sul. Amanhã, começa a Copa do Mundo. E não tem mais volta. E o primeiro jogo é México e África do Sul, reeditando exatamente a mesma abertura da Copa de 2010, que foi na África do Sul. Só que naquela época, a África do Sul, ela estava estreando ali com uma vitória em casa até os 38 minutos do segundo tempo, uma grande festa, vuvuzela para tudo quanto é lugar. Mas o México ali, ele fez um golzinho de empate no final do jogo, E aí terminou 1-1. Agora, 16 anos depois, é a vez da África do Sul tentar devolver esse desgosto para o México, deixando o México fazer 1-0. E no final da partida vai lá e faz um empate, mostrando que a vingança é um Tupperware com maionese deixado no fundo da geladeira durante anos e esquecido por todos e que se come frio, cheio de fungos e que pode sim provocar intoxicação alimentar. Agora, as últimas notícias, Serginho, da seleção brasileira. Você disse que trouxe uma notícia importante. Eu fui obrigado a trazer essa notícia. Eu fui obrigado. Contra a seleção de Marrocos. Exatamente. A gente está aí, o Brasil, vai pegar a seleção do Marrocos já agora, no próximo sábado, e eu li uma manchete no site GE que me preocupou bastante. Você tem se preocupado com bastante frequência, né, Serginho, nessa Copa do Mundo? A leitura só me trouxe preocupação. Eu queria voltar a ser analfabeto. Mas agora que eu tô lendo, eu fui obrigado a ler isso aqui, ó. Ancelotti diz que já tem time titular para a estreia e cita 4 nomes, Daniel. 4 nomes, só citou 4 nomes, ou seja, talvez a gente entre em campo só com 4 jogadores titulares, E eu acho que é muito pouco. Diante do Marrocos é muito pouco. Exatamente, eu acho que ele tem... De repente vai ter até que ir colocando jogadores no meio do jogo. Só que, diferente dos amistosos, que isso eu acho que o Ancelotti não se ligou, você só pode substituir, porque amistoso você pode substituir todo mundo, até mais de uma vez. Mas na Copa, você só pode substituir 5, Daniel. Então o Brasil, no máximo, vai atuar com 9 jogadores. Não, calma, não, peraí, Serginho, não. Só pode 4, ele tem 4 titulares, aí vai substituir, vai botar 5, vai ficar com 9. Não, Serginho, não. Legal, criativo, acho que criativo até demais. Fala merda, só fala que corrigiu você diante da nossa audiência aí, diante do Brasil inteiro, chamando a sua atenção para as regras básicas do futebol, que o futebol permite substituições, Serginho, não adições. Senão o Vasco entraria com 35 jogadores em campo. E não adiantaria. Exatamente, não adiantaria nada. Então não é isso que acontece. Nesse caso, o Brasil começa com 4, substitui 5. Mas aí vai ficar com menos 1, E fica com um jogador negativo menos 1. Se fizer 5 substituições. O fato é que a Copa do Mundo está chegando. Complicado. Me fez lembrar que uma vez, há algum tempo, um comentarista esportivo cravou que não existia mais bobo no futebol. Ele, talvez, não acreditasse mais nos bobos. Mas eu acredito. O bobo é inocência. O bobo é erro. O bobo é alegria. Como não acreditar e admirar o bobo, que em sua bobeira traz tantas energias para o futebol e para a vida? É o bobo que faz o seu trabalho quando você precisa descansar com a sua esposa ou com a esposa do bobo. É pro bobo que você telefona fingindo sofrer um falso sequestro quando você precisa da senha do cartão de crédito de alguém.
E essa Copa, a Copa de Cabos Verdes, Panamás e Uzbequistãos, entrará na história por trazer de volta o nosso querido bobo no futebol. Talvez seja disso que a seleção brasileira precisa. Chega de Caralho. Alemanha, chega de França, chega até de Croácia. O torcedor brasileiro quer Jordânia, quer Bósnia, quer Curaçao. O torcedor brasileiro, mais do que nunca, quer o bobo de volta no futebol. Ah, Ponto final. caralho, o bobo já tá lá já. Um forte abraço, um beijo no seu sorriso e até o próximo programa. Mas tem uma coisa que me preocupa, cara, que tem essa coisa toda do bobo. É que talvez o bobo, cara, agora, sejamos nós. A gente já sabia que existem camisas do Falha de Cobertura? Não iguais a essa. Essa aí talvez seja um design único aí que você tenha de alguma Foda. forma. Não sei se Tem Copa também não, vai tomar no cu.